A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso áudio 3 do nosso estudo, a morte e a vida, né? Estamos falando aí de quando ela apareceu. Já que ela surgiu, ela reinou, e assim levou e acabou com muitas vidas. Porém, Deus tinha um plano e enviou seu Filho unigênito, né? E aí o que acontece? Jesus estava se preparando para descer e buscar a tua igreja. Aqueles que aceitassem o seu nome, aqueles que seguissem a sua palavra, então seriam salvos, né? Porque era uma oportunidade, ok? Pois bem, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Vamos lá? Vamos ver aqui a preparação. Filipenses, né? Glórias a Deus por isso, tá? Depois de Efésios, capítulo 2, verso 4 a 7. Enquanto você busca, enquanto você procura, eu vou tomar o meu cafezinho aqui, ó. Porque aqui tá frio. E eu tenho que gravar no frio também. Capítulo 2, verso 4. Eita, eu estou no capítulo 4. Olha só. Capítulo 2, verso 4 diz assim, ó. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que ele não fala em Jesus Cristo? Porque está falando primeiro do Cristo que estava no céu, e aí ele ia nascer aqui como Jesus. Então tá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que houve dentro dele que nós devemos copiar? O texto vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então esse sentimento é assim, sabe? Meu pai é poderoso, mas não é porque é poderoso que eu vou pisar em você. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aí, meus irmãos, eu ia ler até o 7, mas eu li aqui até o 8. Então, nós vimos aí que Jesus, né, ele já estava se despedindo no céu para nascer aqui, para fazer a grande obra. Correto? Então tá. Então, Jesus está preparando a sua bagagem para descer aqui, porque chegou o seu momento de nascimento, né? Lembre-se, ele é a vida, ok? Então, Cristo estava no céu e se preparou, ele esvaziou-se de si para descer aqui. Para quê? Para que ele pudesse nascer como vida. Não a vida que aqui daqui a pouco a gente morre, não. Uma vida plena, completa, tá entendendo? Uma vida vigorosa, poderosa. Então, ele é a vida e viria para convidar a todos, né? Esse era o papel dele ali, de convidar a todos que quem aceitasse, meus irmãos, o seu nome, né? Então, veio trazer um convite, que estivessem destinados a ser vivos, não mortos. Lembra quando Jesus falou para um homem, deixa os mortos sepultar os mortos? Como assim os mortos sepultar os mortos? Talvez mais tarde eu explico isso aqui. Então, ele veio trazer um convite, tá entendendo? Para todos que estavam destinados à morte. Vai, abre a Bíblia agora. Abre a Bíblia agora em João 14:6. Vai, vamos ler um versículo aqui, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a vida, tá entendendo? Viu aí que ele representa o caminho, né? Todos nós estávamos perdidos porque o pecado foi passando de homem para homem. Pronto, nascia uma criança, ela já era fruto de uma condenação. Ela já estava dentro dessa condenação, por causa do pecado. Então, para não dizer que o homem estava frito, ele estava meio assado. Jesus teve que aparecer e trazer para ele esse convite. Compreendeu até aqui? Então tá. E seu convite era a vida eterna. Porque não tinha esse convite aqui, meus irmãos. É isso que eu quero que você pegue no estudo.
A morte entrou por causa do pecado e reinou, e matou, e foi destruindo, e lançou a maldição sobre todos os homens. Só que aí Deus enviou o seu Filho, e agora o seu Filho vai trazer um convite para nós. E esse convite era para que se a gente quisesse a vida eterna. Ora, quem não vai querer? Diz para mim, quem não vai querer a vida eterna? Por incrível que pareça, existe quem não quer. Existe quem não acredita. E infelizmente, meus irmãos, pela sua cegueira, vão ser destinados à morte. Não porque Deus está mandando ninguém para o inferno. Não. Por causa da desobediência de um, todos estão pagando. Só que por causa de um homem, todos vão ser salvos. É só crer nele. A chance está sendo dada. Vamos lá. Quem é o Filho de Deus? Quem é esse tal do Filho de Deus que desceu aqui para nos salvar? Aí nós vamos ter que voltar em João, capítulo 1. No seu versículo 1 ao 4, vai dar aqui como se fosse um atestado de nascimento dele. Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É como se Jesus, na verdade, não fosse uma pessoa, fosse uma palavra. Quando Deus abria a boca e falava, era Jesus. Está entendendo? Quando Deus falava que nasça os anjos, então nascia os anjos, apareciam os anjos, era criado os anjos, né? Mas tudo isso daí vinha o porquê? Porque o próprio Cristo tinha ali, meus irmãos, esse trabalhar dentro de Deus, né? Então, nós compreendemos que Jesus era a própria palavra. Compreende isso? Então, vamos lá. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque Deus fez as coisas pela sua palavra, o verbo. Compreendeu? Não compreendeu? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, aí, olha o que acontece no verso 3. E disse Deus, haja luz. Ele só falou. Deu para compreender agora? Quando ele falava, quando Deus dizia assim, ó, haja luz, a palavra, o som da voz com as palavras de Deus saindo, era o próprio Cristo. Pegou isso? Você conseguiu compreender isso? Verso 4. De João 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra lá, haja luz? Ó. Quem era a luz? O próprio verbo, a própria palavra. A luz é antes do sol, tá? Então não fique aí querendo dizer que o sol é a sua luz, não. Ok? O sol vem depois. Primeiro foi criado a luz ali. Haja luz para guiar os homens. Não que ali era Jesus nascendo o Cristo nascendo naquele momento, mas ele já era no princípio de tudo, ele já estava antes, tá entendendo? Só que ele foi ganhando esses títulos. Cada vez que a gente aprofunda mais na palavra, você vai ganhando as características de cada um. As formas e a maneira de cada um. Veja o que está aqui. Olha só. Enquanto a morte reinava e o Cristo se preparava para descer, o Pai enviou um anjo antes que o Cristo nascesse em forma de Jesus. E ele enviou esse anjo para preparar o ventre de uma mulher virgem que não tinha conhecido o homem. E essa mulher foi escolhida por Deus a dedo, meus irmãos, né? E aí que tá. Essa mulher seria a mãe do Salvador, né? Mas amanhã nós vamos ver o diálogo e a conversa desses dois, o anjo Gabriel e Maria, mãe de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos.
vamos para os meus recadinhos. Por favor, não desliga, não saia daí. Termina de ouvir primeiro, tá bom? Lição de casa. Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8. E está fazendo aniversário hoje a Josefa Rosana Batista. Rosana Batista está fazendo aniversário hoje. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Que maravilha, né? Que bênção. Pastor, eu quero mandar abraço para os meus parentes. Eu quero que o senhor deseje um feliz aniversário. Você tem que me mandar uma semana antes, tá bom? Uma semana antes, tá? E como eu disse aí há poucos minutos, vocês ficam até o final para ouvir meus recadinhos, meus irmãos, tá bom? Se caso você, de repente, parar de receber o meu cafezinho, se caso isso acontecer com você, apaga meu contato e adiciona de novo. Lembra-se disso, meus irmãos. Eu falo sempre, as pessoas não lembram, e depois fica desesperado. O senhor parou? Não parei nada. Você que está com problema no celular aí. Dá uma olhadinha aí, tá? Bom, vamos lá, meus irmãos. Por hoje é só, e amanhã tem mais.